online a doutora Renata Praça Long. Ela é infectologista, especialista em doenças infecciosas, né? Inclusive o H1N1 está inserido aí neste campo das doenças infecciosas. E a doutora Renata se disponibilizou a vir até aqui, ela que é médica do Hospital Universitário, professora de medicina na UFGD e também atende em sua clínica particular. Então, a grande preocupação do momento é com a gripe H1N1, uma gripe que pode matar, e pode matar assim em poucas horas. Então, existe inclusive um pânico, um certo pânico na sociedade com relação a essa gripe, a gripe H1N1. E a doutora Renata vai discorrer para a gente a respeito desse problema. Doutora Renata, é um prazer tê-la aqui nos estúdios e a gente gostaria que a doutora Renata começasse essa entrevista falando a respeito da vacina. Nós estamos próximos aí da imunização a nível nacional, né? Falar da vacina, se ela é eficaz ou não contra além da gripe, se ela também combate, protege contra o H1N1. Nós temos boa tarde a todos, né? Nós temos dois tipos de vacina para gripe, tá? A trivalente, que eles chamam, e a tetravalente. Essas duas vacinas contêm o H1N1 e as duas são altamente eficazes para proteger contra essa infecção. O vírus do H1N1 é um tipo de vírus da gripe, né? É o mesmo vírus que deu a epidemia em 2009 e depois veio a vacina e agora novamente ele está voltando. Nos últimos 2-3 anos a gente não houve uma grande adesão à campanha de vacinação e a gente acha que talvez esse seja o motivo do vírus estar voltando também, né? Então a vacina trivalente, ela tem disponível no SUS e também nas clínicas particulares. Ela protege contra o H1N1 e mais dois tipos de vírus de gripe. A tetravalente, ela protege contra o H1N1 e mais outros 3 tipos de vírus da gripe. A vacina, ela contém o vírus vivo inativado. Então, a vacina ela é incapaz de produzir a doença. Então, esse é o primeiro grande mito das pessoas que tomam a vacina e falam que ficam doentes depois. Então, a vacina ela é incapaz de produzir. Mas, um exemplo, a gente está num momento que as viroses já estão aí, que a gente está tendo vários casos de gripe. Então, às vezes você toma a vacina e aquele vírus está incubado em você e daí ele produz, porque a vacina leva pelo menos 15 dias para começar a fazer efeito. Aí você toma, tem que ser 2 semanas. Então, se antes de 2 semanas você tem um episódio de gripe, é por isso que não é decorrente a vacina, que a vacina ainda não foi capaz de produzir a imunidade necessária. E qual a diferença entre a gripe comum e a gripe H1N1? A gripe comum, ela é, vamos dizer, mais leve. Ela geralmente dá uma febre baixa, né, dor de garganta, bastante coriza, que é aquela secreção nasal. O H1N1 ele já é uma gripe que a febre já é alta, tem bastante cefaleia, a dor de garganta e a coriza não é tão intensa. E o principal sintoma do H1N1 é a falta de ar, é o desconforto respiratório, a dificuldade de respirar e a tosse. Então, se você tiver sintomas de gripe, essa febre persistir por mais de 3 dias, ficar alta e você começar a ter falta de ar, há necessidade de procurar mesmo ajuda médica, que você pode sim estar com H1N1. Pode ser confundida a gripe H1N1 também com várias outras doenças respiratórias, a pneumonia, por exemplo. Com certeza, né? A pneumonia também é. Outro mito é que a gripe da pneumonia, né? Mas a gripe ela diminui as nossas defesas imunológicas e ela pode predispor a você ter pneumonia depois, principalmente nos idosos, né? Então isso pode mesmo acontecer. Nessa época do ano é a época que aumenta a prevalência das pneumonias e, não sei se todo mundo sabe, também existe vacina para pneumonia, que também é indicada nos idosos. Então, além da vacina de gripe, a vacina de pneumonia também é indicada nos idosos. Que nessa época do ano é uma das principais causas de óbito, de morte nos idosos é a pneumonia. Os mais vulneráveis são os idosos,
as crianças e as pessoas com problemas crônicos, quer dizer, o pessoal que faz parte do grupo. E as gestantes, As principalmente gestantes da também. 1. Então, crianças menores de 2 anos, gestantes, idosos e quem tem problema no coração, problema de pulmão, de rim, são as pessoas que estariam mais suscetíveis a apresentar a doença mais grave. Qualquer pessoa pode apresentar a doença, mas a chance de evoluir para uma gravidade maior é maior nesse grupo de pessoas. Por que o H1N1 mata tão rápido, doutor? Ele é capaz, né, ele na verdade ele é capaz de alterar as nossas células pulmonares e vão levar a um desconforto importante respiratório, e vão levar à morte de algumas células ali do aparelho respiratório, e daí você acaba tendo dificuldade para respirar, dificuldade de fazer a troca gasosa, para não conseguir respirar. Tá? Então não é que às vezes a morte ela não é tão rápida, é que você não consegue respirar e precisa colocar um aparelho para ajudar você a respirar. E asfixiado, né? É mais ou menos assim. Entendeu? Tem essa dificuldade de troca gasosa, ele pega as células do pulmão, causa essa dificuldade de troca gasosa, e você parece mesmo que você está tentando puxar o ar e ele não vem. Tá. Alguns cuidados, doutora Renata, devem ser tomados. Principalmente lavar as mãos, é isso? Na verdade, a transmissão desse vírus é via respiratória, esse contato de gotículas, e a gente encosta, né? A gente passa a mão no nariz, Costume, né? Exatamente. E onde a gente encosta, a gente transmite aquele vírus, outra pessoa pode encostar e pegar aquela doença. Então, lavar as mãos frequentemente, principalmente quando você esteve no ambiente público, é uma das melhores medidas para você evitar a gripe. Né? As pessoas que estão também gripadas devem evitar locais aglomerados, com muitas pessoas. Devem, o máximo possível, evitar esse tipo de lugar. Né? Os adultos transmitem a doença até 7 dias depois, as crianças até 14 dias depois. Né? Então, a transmissão é bem longa. Né? Então, a lavagem de mãos é, hoje, a principal medida mesmo, fora a vacinação. Né? Na verdade, a medida mais eficaz é vacinar. Porque a vacina é altamente eficaz e depois a lavagem de mãos para evitar a transmissão. Mesmo porque existe um costume antigo, e às vezes, se a gente não se rende a esse costume, pode ser taxado até de mal educado, que é apertar a mão de alguém, né? Um gesto carinhoso, de cumprimento, estar apertando a mão de todas as pessoas, mas esse costume ele tem que estar em desuso agora. Não digo que em desuso, né? Mas a gente tem que tentar lavar bastante a mão e evitar colocar na boca, nos olhos, né? Evitar colocar essa mão nesses lugares, que é a maneira onde você vai ter esse contato. Para encerrar essa entrevista, eu gostaria que a doutora Renata deixasse aí recomendações importantes, porque todos têm falado, todos têm alertado, mas quando uma médica alerta, né, parece que as pessoas ouvem mais, ouvem com mais precisão, né? Alertar as pessoas, principalmente os idosos, para acabar com esse mito, né? Deixar de lado tudo isso, essas crenças sem sentido, e procurar se vacinar. Com certeza, né? A vacina é uma das grandes evoluções da medicina moderna, né? Então, a varíola é um grande exemplo disso. A gente conseguiu exterminar uma doença, ela não existe mais há mais de 30 anos, e a gente conseguiu isso com o método da vacina. A poliomielite é outra doença que está extinta no Brasil há muitos anos. Então, assim, as vacinas elas são altamente eficazes e realmente elas são muito importantes para a saúde da população no geral, né? Não só a vacina de gripe. Então, esse surto de gripe, eu acho que ele vem para alertar a população da importância de não deixar de se vacinar. Porque desde 2010 essa vacina está lá dentro, o H1N1 está dentro da vacina da gripe, e todos os anos tem. Então, se a gente tivesse esse costume de se vacinar, talvez esse surto não estaria aqui hoje dessa maneira, a população não estaria tão assustada. Né? Então, a importância é muito grande, e quem puder participar, no final do mês começa a campanha nas unidades básicas de saúde. Então, vacinem-se. Se eu puder falar duas coisas, eu falaria: lavem as mãos e tomem a vacina. São as duas principais medidas para evitar essa doença. Muito obrigado, doutora Renata, pela participação aqui no Progresso Online.
e a gente também reforça, como serviço de utilidade pública, reforça aí esse apelo da doutora Renata para que as pessoas se vacinem, procurem se imunizar contra essa doença tão grave que é o H1N1.